Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 7, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, itens 6 ao 11, causas anteriores das aflições e esquecimento do passado. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Michele e da Ana e convidamos nossa amiga Michele para a prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, agradecemos por esse estudo de hoje, por essa oportunidade de aprendizado, agradecemos por essa encarnação, pela Cavile em nossas vidas, por todas as oportunidades que temos de aprender, resgatar nossas dívidas, nossos débitos. Aproveitamos para pedir que a espiritualidade amiga esteja conosco no estudo de hoje, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos aprender, compreender e ser compreendidas também. Que o estudo de hoje possa ser produtivo e reverberar em nossos corações e de todos aqueles que vão assisti-lo depois. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. O que podemos entender por causas anteriores das aflições? Por que esquecemos o passado? Por que devemos nos resignar diante das aflições? E como superar o sofrimento? Tem receita não, né, para superar o sofrimento? A gente tem que ter fé. Para a gente se resignar na dor, eu acho que a gente está na parte do resignar na dor, né? Por enquanto, por hora. Andar Qual com foi a fé eu segunda vou, pergunta? né? Andar com fé A eu vou, que a fé última não costuma falhar, né? é Rafael. A como superar segunda, o sofrimento. A a segunda segunda, é por que esquecemos o passado. A gente já falou isso, dois atrás ali, a gente puxou um pouquinho do assunto do porquê nós esquecemos o passado. E a eu vou primeira começar. pergunta é: o que podemos entender por causas anteriores das aflições? Eu vou começar pelo esquecimento do passado. Isso é uma graça que Deus faz com a gente, né? É um presente que Ele nos dá de jogar um véu sobre o nosso passado para que a gente não se lembre do que nós fizemos lá. Porque seria difícil de você dar continuidade numa tarefa que você veio aqui, sim, porque aqui a gente veio para cumprir uma tarefinha, é uma escola que a gente está aqui, é um tempo momentâneo, nossa vida verdadeira é lá na espiritualidade. Se a gente chegasse aqui com todas as nossas recordações de que tudo que a gente viveu na vida anterior e que a gente estaria aqui embaixo, aqui na Terra, vivendo novamente com as mesmas pessoas que foram os nossos algozes, ou que nós o fomos deles, a coisa não ia ficar boa. Não ia dar certo da gente dar continuidade na nossa sequência, na nossa evolução. E para isso a gente precisa esquecer. Não que isso saia do completo do nosso subconsciente, a gente sempre vai trazer uma lembrança, através de alguma intuição, alguma coisa. Mas, na realidade, a gente não pode ter lembrança forte, porque se isso acontecer, seria impossível de continuar. Pensa na condição de uma mãe que foi a assassina de um filho. Pensa no pai que estuprou uma filha, né? E que hoje está vivendo em situações novamente juntos ali. Ana, eu vou te cortar um pouquinho, mas só para agregar uma informação. Você sabe que esses Sim, últimos dias eu estive conversando com a Cris, né? E a Cris, ela estava me falando de questões que estão se enfrentando no mundo hoje com a regressão, né? A regressão para saber quem você foi na vida passada, para saber o que você fez na vida passada. Eu acho que tem uma terapia, né, que é para você entender a sua missão, e aí
eles fazem a regressão para você entender a sua vida passada. E aí vem várias informações que você não deveria saber, porque se fosse para você saber, você mesmo. é, Deus, Lembrava? Deus, exatamente, Deus daria a graça de você lembrar, e tem acarretado em um tanto de terapia, porque está comprometendo a reencarnação atual, Sim, sim. né? A gente Por- já faz, gente, terapia para as coisas que a gente viveu numa vida só. Eu tenho 44 anos e eu tô lá no pé da crise querendo fazer terapia para poder viver com as escolhas que eu fiz nessa vida, nessa vida. Nessa E olha, vida, exatamente. uma vida abençoada que Deus me deu, graças a Deus, sem grandes, enormes provas, igual a gente vê nos nossos irmãos, né? Muitas provas, provas muito pesadas. Não, gente, eu ainda tenho pai, eu ainda tenho mãe, eu tenho minha filha, eu tenho minha casa. Então, assim, não é uma vida cheia de grandes problemas, é problema do cotidiano. E eu faço lá minha terapia para eu não matar ninguém. Agora, você imagina você regredir aí 5 vidas, 3 vidas, uma vida. Não, não tem terapia que dê jeito, você vai viver só para terapia. Mas tem muita gente fazendo isso mesmo, voltando. E Tem. aí, Tem. realmente, é o que você está falando. A terapia mal está dando conta de sustentar a gente com Uma os vez nossos problemas atuais. Imagina você buscar problemas do passado. É por isso que tem a bondade de Deus de encobrir isso da nossa memória, né? As e aí a gente causas, criou. as aflições que nós vivemos aqui em relação às causas anteriores, exatamente, a gente vive as aflições aqui por coisas que foram criadas, que foram cometidas em vidas anteriores, em um passado bem, né? A gente fala distante em relação a hoje, né? Mas o que é distante na realidade diante de uma eternidade? Nós somos imortais, né? Então, isso aqui é uma passagem pequena que a gente está passando aqui só para. E às vezes a gente vem aqui para cumprir um propósito, dois propósitos. Se você conseguir cumprir um deles, já está valendo. Qualquer tanto que você Uhum. conseguisse superar, já está valendo, já é um caminhozinho que você consegue trilhar para poder ter um adiantamento, né? Eu penso desse jeito. É só Não, uma parte, eu escutei a mesma coisa, Leia, a respeito de constelação familiar. É, Sim, não estou dizendo aqui que não é para as pessoas fazerem constelação, pelo contrário, tá? Não tenho opinião formada nem a favor nem contra, nunca fiz, né? Então, já ouvi falar também. mas que não basta só fazer a constelação familiar, é necessário ter um acompanhamento e fazer com uma pessoa muito séria, porque ali você tira informações que acabou a constelação, a pessoa não sabe o que que vai fazer com aquilo tudo, né? E muita gente fica bem pirado depois porque não fez com uma pessoa séria, né? Não tem ali um suporte para lidar o com. que vai fazer com a informação, né? Porque às vezes, gente, se você não lembra, não é para você lembrar, não. Deixa o negócio quieto ali. Basta para a gente saber que a gente está no melhor, o melhor que a gente foi é isso aqui. É. Exatamente. A gente está Viva o numa melhor nessa, né? Essa é a nossa melhor encarnação. É a que nós É. melhor temos encarnação. E a E gente tem aí que. você olha para os seus pontos mais fraquinhos, você fala assim, se isso daqui tá bom agora, você imagina lá atrás. É o Hum, suficiente, você não precisa fazer nada. Você já se conhece. É. E eu acho que a gente, acho não, né? O Evangelho de Jesus ensina isso pra gente. Não é o fim, é sempre o recomeço. É Sim, sempre o recomeço, não é uma visão otimista, romântica. Não, não é. É sempre um recomeço. A gente é convidado, nós somos convidados, temos a chance o tempo todo de recomeçar. Então, não adianta olhar para trás e falar, nossa, eu fiz isso, ai, porque eu matei fulano, fulano me matou, eu tive vontade disso, eu fui suicida. Tá, mas e agora? Agora a gente está recomeçando, agora a gente tem a chance de superar isso, tem a chance de superar, né? Entrando já na próxima pergunta, todo o sofrimento.
né, que a gente causou a alguém ou que está sofrendo agora, porque tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Se não tem motivo e razão, é, não tem o que fazer, né? Aparente, né? Se não tem motivo, Exatamente. razão, aparente, né, Michele? Aparente, exatamente. É aquela história. O 90% dos problemas são criações mentais daquilo que não existe. Só 10% é problema. E muitas vezes, se é problema, não tem solução. Então você tem que deixar acontecer. Não é simples, tá? Eu adoro essa teoria. Quando eu tô com um problema, eu penso isso e falo assim: não, só 10%, o que que dá para resolver? Se não dá para resolver, gente, não tem o que fazer. É esperar, Exatamente. né? É acalmar o coração, ter resiliência, resignação, orar e falar: Deus, me ajuda. Eu sei que eu estou aqui para cumprir, me ajuda aí que eu vou fazer essa, né? É muito importante. Mas também nós não podemos esquecer daquela parte de que a pessoa não precisaria de estar aqui sofrendo e escolhe vir e passar por uma dificuldade para poder ter uma evolução, para poder trilhar um caminho mais rápido. Ela vem numa missão, passa por dificuldades, por sofrimentos, e para poder. É o caso de uma Dulce, de um Francisco de Assis, né? Está muito. Quem somos Ah, nós? Na sim, fila que do ele já pão, né? vem, é que Deus é tão misericordioso, que ele vem e ele manda os professores, né? A gente não Isso. está aqui sem professor, a gente tem muitos professores. A nossa, a nossa, a nossa idade aqui pegamos todas nós. Eu acho que nós não éramos espíritas, não sei a mim, mas eu acho que nós não éramos espíritas ainda para pegar o Chico vivo ainda, né? Na Eu já época do era. Chico vivo, você já era espírita, Mi? Eu ainda não era espírita. Nossa, eu lamento profundamente, Eu porque também. eu queria, Eu eu também. queria muito ter ido numa sessão do Chico. Pois é, Mas inclusive eu estava assim, olhando, já que o Chico foi, a gente, minhas irmãs, a gente olhando para ir ver o Divaldo. E não tem como mais, lá na sabia? Bahia, né? Divaldo não recebe mais as pessoas. Nós já olhamos isso também, que a gente queria ir. Ele não mais Mas o recebe. Divaldo também, ele já passou faz tempo dos 80 anos, né? Ele tá com Já, 90 e já, poucos. não. Ele está com 90 e poucos. Acho que é O 97. Divaldo, você sabe, o Divaldo a gente tentou, falou, vamos fazer uma visita, né? Para a gente conhecer o projeto e tal. Você pode ir, você é bem recebido lá na Mansão do Caminho, que é uma vila, né? Uhum. que, que é o trabalho dele lá, mas ele mesmo já não faz mais recepção, não Gente, recebe mais a gente. ele Então, tem 97 anos. 97 Não, anos. Ele está vivendo por milagre de Deus, porque está saudável ainda, né? Lúcido demais. Então, é palestra um ele outro ainda espírito faz? Não. iluminado. Hã? Palestra ele também não faz mais. Eu acho que ele faz palestras agora só online, né? Não tem mais aquele negócio de sair viajando. Na idade, o corpo não aguenta tudo isso, né? Então, É, é verdade. Mas é uma delícia as palestras do Divaldo. é, É, mas é isso, né? A gente recebeu, a gente foi uma geração que recebeu aí muitos, né? Muitos professores, além daqueles que já vêm, né? Dos professores históricos, o próprio Jesus, né? Que é, foi nosso grande mestre de tudo, mas a gente nós tivemos grandes espíritos reencarnados aqui, no nos decorrer de todo o ensinando, tempo, né? nos ensinando sobre o trabalho, nos ensinando sobre resignação, né? O próprio Chico, ele falava assim, não, Chico, mas todo o trabalho que você fez, eles não poderiam impedir que você sinta dor, e ele falava assim, mas o que que eu vou contar quando eu chegar lá em cima? Né? Eu vou ter passado o quê aqui na Terra? Eu vim só para sorrir? Não, eu quero chegar lá e falar assim, eu consegui, eu venci, né? E obviamente, cara, um espírito extremamente evoluído. A gente deve ter vindo com a nossa listinha lá e chega aqui embaixo, a gente fala porque eu, né? A gente deveria falar, por E que não aí, eu, por que não eu, por que não eu? exatamente.
Mas a gente ainda não tá nesse pé, né, Ana? Não, não dá não. A gente ainda está muito. E a gente sofre A muito gente, ainda. a gente ainda É, Eu não sofre tenho. muito. É. E aí a mas última pergunta é: como superar o sofrimento, gente? Hum, eu acho que hoje em dia, assim, a gente tem muitas formas vamos falar de uma forma bem genérica, né? Porque a dor é pessoal e intransferível. é, Mas hoje nós temos muitos recursos, desde religiosos, psicológicos. Não podemos esquecer dos recursos psiquiátricos, que muitas vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil que ela precisa de médico e a medicina está aí para nos ajudar, né? Mas eu, Michele, espírita, acho que nada melhor do que a doutrina espírita, a religião, para nos consolar e nos sim. auxiliar a entender o porquê do sofrimento, Eu né? faço minhas as suas palavras, Michele. E toda vez que a gente pensa que, acho que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, a gente não aprendeu ainda, vem aí mais lições, né, através do sofrimento, da dor, para a gente entender o que que o que que se passa, né? Por que que tal situação aconteceu com a gente para a gente evoluir. E muitas vezes a gente só aprende dessa forma, né? Eu posso até dar um exemplo assim, bem por alto, de uma situação que eu passei há pouco tempo. Eu olhava para um familiar da minha vida, né? E da minha família, e meio que julgava aquela pessoa, as atitudes que ela teve na vida, né, o porquê que ela tomou determinadas atitudes, até que eu fui presenteada pela mesma situação. E aí eu falei, uau! E aí conversando, né, eu estava sofrendo, contando a história para ficar mais clara. E aí eu conversando com essa pessoa da família, contando para ela o que eu tinha passado, ela virou para mim e falou assim: Nossa, eu estou vendo um filme na minha cabeça, porque eu passei por isso, 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 isso. Eu fiquei tão chocada assim com tudo que ela me contou e eu terminei a conversa, eu fui chorar e fui agradecer a Deus pelo aprendizado, sabe? Porque só através daquilo eu pude compreender aquela pessoa, eu pude entender o sofrimento dela, porque Porque você passou pela mesma dor que ela passou, né? exatamente. E aí a gente julga as pessoas, né? Mas por que que a gente julga? Porque a gente se acha melhor do que o outro. Se a gente não se achasse melhor, a gente não passaria por isso. Eu não tinha essa noção de que eu me achava melhor, né? Mas é o nosso orgulho. Que É, quando a a pessoa está gente, lá sofrendo, a gente não sabe o motivo, a gente julga, mas aí a gente passa e vai entender. Então, lembrar que não é o fim, é o recomeço, né? E eu tive a oportunidade de agradecer a Deus por aquele recomeço, por, poxa, poder mudar minha visão, meus pensamentos e recomeçar. É isso. Eu aprendi com a Cris em terapia também. Ela diz o seguinte: eu aprendi isso. Como você disse, Michelle, a dor é minha e é intransferível, né? Então, a dor eu vou levar comigo. O que eu tenho que fazer é administrar o sofrimento. Porque se você ficar só sofrendo, sucumbe. Uhum, O sofrimento, a dor te leva à loucura se você não souber administrar o sofrimento. Então, nessa parte eu aprendi isso em terapia, com muita dor, com muito sofrimento, né, com muita. Bom, vou tocar nesse assunto não, porque é difícil até hoje. A gente não pode tocar na dor que ela dói de novo. Aí é onde você aprende a administrar o sofrimento. E a gente tem que fazer isso.
É assim, superar mesmo, superar é meio complicado, mas a gente consegue administrar e seguir uma vida normal, É. né? Pegando uma aí no que a Michelle falou, desde muito pequena, o meu pai sempre falava assim, desse negócio que a gente falava, ai, se fosse comigo, fulano tá passando não sei o que, 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 fulano não fez nada, e você abre sua bocona e fala assim, mas se isso fosse comigo. Mas se fosse comigo. Aí, primeiro, não é com você. Então, você não pode diminuir a dor do outro. É, Segundo, não chama, porque vem, Uhum. né? Somos todos energia. Então, se você quer passar por aquela dor, porque se fosse com você, você faria diferente, você está chamando uma aprovação, né? Para ver se fosse com você, você ia fazer diferente do que o fulano fez. E a gente tem, eu administro aqui muitos casos de violência doméstica, né? E aí a gente vê muitos casos, assim, principalmente de homem, que fala assim, não saía porque era sem vergonha, gostava de apanhar e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E você olha as dores daquelas mulheres, porque olhar, né, o que está acontecendo ali e se pôr naquela situação é uma coisa muito fácil. Só que cada um carrega as suas próprias dores, né? Cada um sabe aonde seu calo aperta. Então, tem a fulana que não larga o marido porque ela foi largada pelo pai, né? Ela foi abandonada pelo pai e ela quer fazer uma substituição ali. Em outras palavras, né? Na psicologia teria outro nome. Mas, em tese, é isso. Cada um vem no seu próprio molde. E cada um passa do jeito que ela entende de passar e como ela suporta passar. E a gente ainda tem o negócio do julgamento, né? Às vezes a gente nem fala, mas a gente pensa, não acredito. Tem até, tinha uma questão muito interessante num grupo que nós atendíamos como advogadas, né? De violência doméstica. E aí a gente teve uma palestra que é falar o seguinte: nossa, mas tão bonita passando por isso, né? Quer dizer, só as feias vão passar pela pois é, questão da violência. Se você é feia, você merece. Agora, se você é bonita, não. Né? Ou então, nossa, é tão bonita, por que que é tão burra passando por isso? Você não precisava. Né? E a gente manda tantas mensagens que são mensagens que, quando você olha do outro lado, você fala assim, gente, quanta besteira que a gente fala sem pensar, né? Quanta besteira que a gente se põe naquele lugar que não é seu, você nem tem local de fala, e você tá lá falando de coisas que você não entende, porque é, aquela dor você não passou. E a verdade é isso. Então, assim, a gente tem que superar o sofrimento? Tem não, mas a gente precisa fazer o que a Ana acabou de dizer, né? A questão de entender a dor, né? Colocar a dor num lugarzinho ali, porque você tem que continuar, você tem que vir, você veio, você cumpriu sua missão, aí você, né, entra numa depressão, adianta a sua ida para a espiritualidade uns 10 anos, e quando você chega lá, você fala assim, quanta coisa que eu poderia ter feito, tanta coisa que eu ainda poderia ter aproveitado nesses anos, e eu só antecipei a minha vinda que não resolveu nada, né? porque na realidade você não pode antecipar a ida de uma pessoa nem por um minuto, né? Tem que Exatamente. deixar o tempo correr certinho, porque dentro de um minuto um monte de coisas podem acontecer. E Mas você pode mudar a história, então. eu falo, por exemplo, não que seja proposital, mas assim, a tendência quando você entra num estado É, depressivo, né, é você adiantar a sua ida para a é, espiritualidade, né? Porque você vai descendo, 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 se você não achar um pezinho lá no poço, a tendência é só você descer. E aí você está adiantando a sua ida para a espiritualidade
E aquele tempo ali que você poderia ter ficado aqui com o sofrimento, né, administrando o sofrimento, te traria aí muitos, como é que a gente pode dizer? Muita colheita ainda, Benefícios, né? É, isso, muitos benefícios para a vida futura. exatamente. Porque se a gente for fazer a conta de que a gente vai ficar aqui, com muita sorte até os 100 anos, né, frente à eternidade, Não de é lá do nada. outro lado, não é nada, né. Então, assim, o desespero, né, dos espíritos que estão lá do outro lado, pensando assim: "Olha, eu vim e ela não vai conseguir cumprir a missão dela, ainda vai conti não porque eu cheguei aqui primeiro", né. E eles também não ficam felizes lá, porque eles lá estão torcendo pela gente aqui, né, Certamente. nem que pra que a gente conclua aí, com êxito nossa missão. E a gente se apega tanto nas despedidas, isso falando das despedidas, né, quando a gente se despede para a espiritualidade. A gente se apega tanto nas despedidas que a gente esquece da nossa própria missão, Isso mesmo. né. E é isso, gente. Eh, na nossa humilde, eh, sabedoria, né, Michele? Oh, Na nossa humilde sabedoria, é isso que temos a entregar nesse estudo de hoje. Eh, resignar diante das aflições, né, entender que o que tem solução a gente encontra e o que não tem solução, solucionado está, já dizia minha mãe. Até porque não adianta você sofrer exasperando. Você tem que sofrer com dignidade, Com né? Com dignidade, resignação, porque senão de nada valeu. de nada. Passou por todo o sofrimento e não vai ter nenhum efeito. Eu Tem falo que isso para as ter meninas aqui. Eu falo: "Ó, vocês podem se vocês ficar passando as coisas reclamando, vocês vão ter que passar tudo de novo, tudo de porque novo. essa conta não vale essa conta da reclamação. Não vale esperneando, se jogando no asfalto. Não Não adianta, você vale. volta, tem que passar tudo de novo, porque essa conta não fecha. Mas é isso, gente, com um pouquinho de humor, mas, eh, é muito difícil superar os sofrimentos, mas não é impossível, né. É. Às vezes não, sempre a gente recebe muita ajuda da espiritualidade para conseguir. Ah, não, com certeza. Se não fosse a espiritualidade amparando a gente, é muito complicado. E quando É a muito gente pede a ajuda da espiritualidade, vem na hora, Eleia, na hora. bem bem mérito, né, Ana? Deus manda o socorro para a gente imediato. Ele sabe que a gente não tem suporte para aguentar talvez mais um pouquinho, sabe? Ele manda suporte para você para dar tipo um Pra você bálsamo, conseguir, um né. lenitivo, né? Aí depois, é lógico, que você tem que ir aprendendo a administrar isso é com o tempo, mas a gente vai levando e vai conseguindo superar cada dia um pouquinho. Sempre. Bom, meninas, mais alguma coisa? Mi ficou não, quietinha. porque o que vocês falaram foi, agora no final, né? Foi isso aí mesmo. Eu falei muito antes do sofrimento. Então tá bom, Hum. menina. Obrigada pela colaboração no estudo. Eu vou pedir para nossa amiga, quem faz minha Ana, prece de encerramento? A Ana? Pedir para nossa Eu, amiga Ana fazer a nossa prece de encerramento. vamos então agradecer a Deus, né, por esses momentos aqui tão agradáveis, conversando, estudando e aprendendo. Agradecer a presença de Jesus aqui na nossa mesa, da espiritualidade que esteve aqui com a gente, que está aqui conosco, nos intuindo, nos orientando, nos abençoando. Pedir que guarde nossas vidas, guarde nossos projetos, que nos abençoe, que nos ilumine. E pedir licença para terminar, agradecer em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma ótima semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.